Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pesca aqui na Subsede Brasília. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando online. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais essa quinta-feira que estamos aqui reunidos para escutar da Tua palavra, meu Deus. Pai, eu te agradeço pelo livramento que o Senhor tem dado até o dia de hoje. Guarda todos que estão aqui, meu Pai, guarda aqueles que ainda estão vindo. Abençoe a cada família aqui representada, meu Pai. Em especial essa noite, eu venho apresentar a vida do pregador, que ele venha ser usado pelo Teu Espírito para nos ensinar um pouco mais do Senhor. Novamente te agradeço, meu Pai, pela oportunidade. Essa oração eu faço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje quem vai trazer a palavra para a gente? O pastor Paulo, pode vir? Pastor Lucas, perdão. Pode vir. Fique à vontade. Obrigado. Me avisa quando der 20 minutos. Ah, ótimo. Ótimo. Gente, boa noite. Sou o pastor Lucas. Sou pastor na Ceilândia. Eu também sou tatuador. Estou hoje presente com a minha esposa, com o meu filhinho que está na barriga dela, com alguns amigos também, Léo, Tamara e Gui, que também é a minha ovelha. Vamos abrir a palavra de Deus em Joel. Tive o prazer de estar aqui com os irmãos há um tempinho atrás. Como tatuador, né, eu estive aqui no evento, foi muito legal. E eu fico muito agradecido pelo convite. Conheço o pastor André, participei de um evento com ele também, junto com o pastor Amorim. E também a Guiar, né, nosso motoqueiro aí, motociclista, que estuda comigo na CEBI. Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Estou usando a tradução bíblica de Jerusalém, segundo os meus professores, inclusive. É uma tradução um tanto mais próxima dos textos originais, então algumas palavras podem estar diferentes. Às vezes até alguns versículos também, mas eu creio que 13 está igual à sua tradução. Diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Retornai a Yahvé, vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quando li esse texto e eu estava meditando nele, procurei em Joel luzes, feixes de luz que falassem do caráter de Deus, e em específico de Jesus Cristo. E chamou minha atenção esses versículos. Rasgai os vossos corações. É uma expressão que nos parece ser esquisita se nós não estamos habituados com o contexto bíblico. Por que o que significa rasgar o coração? Em paralelo, ele coloca: rasguem os corações e não as vestes. E aí, sim, então as vestes eram rasgadas. Agora fica um pouco mais claro. Agora a gente consegue compreender melhor por que rasgar o coração. Porque as vestes eram rasgadas. Mas ainda assim, como que a gente rasga o coração e por que deveríamos rasgá-lo? Há pelo menos 4 situações em que as vestes eram rasgadas. Uma má notícia é um exemplo delas. Davi rasga suas vestes a descobrir a notícia de que Absalão matou os filhos do rei. Por indignação, nós podemos lembrar de Jesus no Sinédrio, onde ele diz: vocês vão ver,
o Filho do Homem, assentado ao lado de Deus para julgar a terra. E o sumo sacerdote rasga suas vestes. Com expressões de indignação, ele diz: blasfêmia! Nós podemos ver luto como motivo de rasgar as vestes. Lembre-se, quando Jacó perde José, ele fica tão entristecido que rasga suas vestes. E também como uma expressão de arrependimento, que é o que acontece com Acabe. Ele rasga as vestes em arrependimento, jejua, ora. E certamente o texto está falando desse tipo de rasgar as vestes. O profeta Joel chama o povo para arrependimento. O profeta Joel chama o povo na base das ameaças de Deus para este povo rebelde. No capítulo 1, vai mostrar gafanhotos como castigo de Deus. Nas continuidades dos textos, vai mostrar que esses gafanhotos invadem, que eles destroem. O que é muito curioso, que diante da teologia, nós vamos encontrar pensamentos diferentes a respeito do que são esses gafanhotos. Se são uma metáfora para um povo, um exército de Deus, ou inimigos de Israel, que Deus vai usar para condenar este povo, ou se de fato são insetos que vêm para destruir as plantações, e este povo passa por fome, passa por dificuldade, porque não há o que comer. Às vezes as duas coisas. Mas qual é a dificuldade para Deus? Usar um exército de homens ou usar insetos para humilhar seu povo? Deus não tem dificuldade em nenhum deles. Deus pode usar qualquer um deles. Inclusive Deus usou no Egito, lembre-se das 10 pragas, como Deus usou moscas, como Deus usou piolhos para punir, para mostrar seu poder, para mostrar que Ele é soberano, que Ele é maior. E que Faraó, que se dizia Deus, nada podia fazer contra piolhos. Nada podia fazer. Se Deus decidisse, vou levar o seu primogênito. Ele nada podia fazer. E ele era um semideus no Egito. E ele nada podia fazer contra a vontade de Deus. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Se arrepende, povo. Se arrepende. Rasgar o coração, rasgar as vestes era um ato de humilhação. Era um ato de impotência, um ato de fraqueza. É muito importante a pompa do judeu, a pompa do israelita, né? Com as suas roupas, com as suas vestes. Olha como é lindo a descrição do sacerdote, do sumo sacerdote. Como são belas as suas roupas, cravejadas de joias, com seu peitoral, com as 12 tribos. Como é bonito ver aquele tecido. Rasgai as vossas roupas, como um rei pode rasgar as roupas. Como era bonito aqui, de repente Deus diz, não importa, eu quero que vocês se humilhem. E essa expressão do homem, às vezes, é rasgar as suas vestes para dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou abrindo mão do que as minhas roupas querem dizer. Eu estou abrindo mão do ofício que a minha roupa tenta transmitir, da força que eu transmito com a farda que eu visto diante de ti. Eu as rasgo. Eu sou impotente. Eu sou fraco. No entanto, o que o profeta diz é não as roupas, o coração. Parece que o profeta, nesse momento, ele confronta o povo à superficialidade do arrependimento. Há arrependimentos que não são reais e que não são verdadeiros. E ele chama, Deus não quer suas vestes, Deus quer coração rasgados. O que me faz lembrar de um puritano chamado Thomas Watson, se não estou enganado, ou foi Thomas Watson ou o grande Jonathan Edwards, um dos dois, eles dizem, nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Já fez isso? Já se arrependeu da oração que fez? Deus, eu não estou orando direito, desculpa, Senhor, deixa eu recomeçar. Senhor, eu não estou triste pelo meu pecado, eu só estou triste pelas consequências, Pai. Me perdoe. Deixa eu recomeçar, Senhor. Eu quero rasgar o coração e não as vestes. Esse deslumbre também é muito contemplado. Eu pude contemplar, eu pude lembrar dele quando Jesus
no capítulo 23 de Mateus, confronta os fariseus. Porque por fora eles são bonitos, sepulcros caiados. Lembra de cal, né? É aquela tinta que se passa. Antigamente, eu não posso dizer como testemunha porque não vi, sou novo e não tenho idade suficiente para contemplar, mas minha mãe e os meus pais falavam a respeito disso, de que algumas casas, as mais chiques, eram cobertas de cal. As casas o pessoal que tinha um poder aquisitivo melhor, eles tinham cal em suas casas, né? É pintado, hein? Tem até cal lá, olha lá, que bom, que bonito, que diferente. E é o que Jesus está dizendo, olha, vocês são bonitinhos por fora. Vocês têm cal por fora, mas por dentro vocês têm podridão e morte. É nessa superficialidade que o profeta vem confrontar, e Jesus faz o mesmo quando ele confronta a hipocrisia daqueles homens. Eu quero algo sincero e verdadeiro, o Senhor Jesus estava dizendo. Há muitas pessoas com arrependimento, mas esse arrependimento não é genuíno, não é verdadeiro. Muitas pessoas com fé, mas essa fé não é genuína, não é verdadeira. Há muitos que se dizem crentes, mas a sua fé é igual a dos demônios, de acordo com Tiago, capítulo 2. Rasgai os vossos corações, e não as vossas roupas. O texto continua dizendo assim, retornai a Yahvé, vosso Deus. Algumas traduções vão dizer, convertei a Yahvé, vosso Deus. Retornai ou convertei. E quando a gente trata conversão, a gente logo lembra de aceitar Jesus. Quando a gente fala de conversão, logo a gente lembra de tornar-se crente. Mas a Jerusalém faz um bom trabalho quando ela diz assim, retornai. Na maioria das traduções, convertei-vos ao Senhor. E ela diz de repente, retornai, venham para o caminho, voltem para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. É como se nós estivéssemos andando por um caminho, mas ele diz tipo assim, essa não é a direção, venham para o caminho que vai levar ao Senhor. Voltem para o Senhor. Vocês estão andando num caminho, mas esse caminho não levará a Deus. Não ao Deus de misericórdia, em obediência a Deus, a um Deus onde vai lhe dar graça e amor. Porque concordo quando digo quando dizem que todos os caminhos levam a Deus. Sim, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Mas importa como vamos a Deus. Importa o que diremos a Deus. E importa o que Deus vai dizer a nós no fim desses caminhos. Eu não quero aqui, meus irmãos, contradizer, na verdade, João 14,6, dizer que Jesus não é o único caminho. Ele é. E sempre será. Mas os ímpios, na sua impiedade, vão se encontrar com Deus no fim de suas vidas. A pior pessoa do mundo vai se encontrar com Deus no fim de sua vida. Assim como a pessoa mais moral deste mundo também encontrará. Assim como o crente mais fiel também se encontrará com o Senhor. Mas do que tipo de encontro nós estamos falando? Retornem ao Senhor. Como podemos retornar ao Senhor? Da maneira como o profeta está dizendo. A única maneira de retornarmos de verdade ao Senhor é tomando o caminho. E o caminho é Cristo. Naquele tempo, quando Joel fala isso, de retornar ao Senhor, certamente ele fala da lei do Senhor. Voltem-se para a lei do Senhor para que vocês possam retornar a Deus, para que vocês possam andar com Deus, para que Deus possa ser amigo de vocês. Retornem à lei do Senhor, retornem à obediência a estes mandamentos. Ah, pastor, então é muito diferente, né, o Antigo Testamento do Novo, não é? Como João diz a respeito de quem Cristo é. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Cristo é o único caminho e sempre foi o único caminho. Não, nós não falamos de uma salvação diferente no Antigo Testamento. Sempre foi por Cristo. E quando Joel fala disso, mesmo que ele não saiba disso, ele está falando de Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele mostra o caminho. Voltem-se para o Senhor. Através de Cristo. Voltem-se para o Senhor. Obedeçam à lei do Senhor. Peçam perdão pelos seus pecados. Porque ele não sabe, mas Cristo os perdoará. Através do sangue de Cristo vocês encontrarão redenção e perdão para os seus muitos pecados. Voltem-se para o Senhor.
Ai, meu tempo, deixa eu correr. Eu estou escrevendo sobre inferno atualmente. E nas minhas meditações, escrevendo sobre o inferno, encontrei uma grande verdade, irmãos. A que Deus nos livra de si mesmo, nos atraindo a si mesmo. Quem nos punirá no inferno? Deus. Quem nos livrará do inferno? Deus. Deus nos livra de si mesmo, nos atraindo a si mesmo. Nós podemos ler, irmãos, se vocês quiserem contemplar depois o texto, os gafanhotos, sejam exércitos ou insetos, amando de Deus, eles vão punir Israel. E depois Deus diz que esse exército pertence a ele. Foi Deus quem enviou os gafanhotos. É Deus quem manda na desgraça. É Deus quem controla o coração do mal. É Deus quem controla os demônios, o inferno, a Satanás. É Deus que controla aquilo que lhe perturba. Não é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina? Livra-nos de todo mal. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor tem domínio sobre o mal. E Ele mostra isso, inclusive nesse livro de Joel. Deus nos livra de si mesmo, nos atraindo a Ele mesmo. O profeta Oséias, se não estou enganado, ele vai dizer: vinde, voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas também vai nos sarar. O texto continua dizendo, porque Ele é bondoso e misericordioso. Bondade e misericórdia. Você consegue ver Cristo com essas palavras? Bondade e misericórdia. Como eu posso me lembrar de Cristo falando de bondoso? Se não, o jovem rico. Mas no jovem rico, Jesus diz... por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Deus é bom. Então, logo o texto está dizendo que Jesus não é bom, mas você consegue imaginar um Jesus mau? É isso que você acha? É claro que não. Não é assim que nós vemos o nosso Jesus. Mas quando Jesus diz, só há um bom e Deus é bom, o que ele está dizendo é que eu sou Deus. Eu sou Deus. Você pode reconhecer a minha divindade. Eu sou bondoso. Eu sou misericordioso. Jesus é Deus. Quando nós falamos de misericórdia, nós falamos do que Deus não nos dando aquilo que merecemos. E sabe, irmãos, uma verdade que nós podemos ver na vida é que, por mais boas relações que podemos cultivar na vida, a verdade é que essas pessoas, conforme as Escrituras, elas não são boas e nem misericordiosas. Elas podem ser em algum momento, o Senhor pode estar trabalhando em seus corações, mas em sua essência, elas não são boas e misericordiosas. O marido, em algum momento, pode falhar em ser misericordioso e até bondoso com a sua própria esposa. As ovelhas de uma igreja podem ser muito más para o seu pastor. Mas Jesus é bom e misericordioso, não dando aquilo que nós merecemos. Inclusive, um irmão uma vez me perguntou, pastor, se Jesus, lá em João 8, disse que quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele não tinha, por que ele não atirou a pedra? Ele podia, mas ele não dá aquilo que merecemos. Ele é bom e misericordioso. Não vou nem entrar na questão da canonicidade de João 8, não precisamos disso. Mas nós podemos ver Jesus misericordioso também ao decorrer de todas as Escrituras. O texto também diz que ele é lento para se irar e é cheio de amor. Nesses feixes de caráter de Cristo, nós podemos lembrar-se de como Jesus era em relação a Pedro. Lento para se irar. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, meu irmão. Eu te amo, Senhor. Eu morro por ti 3 vezes. Tu me negarás, Pedro. Como Pedro deu trabalho. Mesmo depois de tudo isso. Pedro corta a orelha de Malco. Mesmo depois de tanto ensinamento. Os discípulos queriam o lugar mais alto. Eles queriam ser maiores do que o mestre. Eles queriam sentar do lado de Jesus nos céus. Eles queriam. E parece que Jesus olhava assim, tanta coisa que eu estou ensinando para eles. Em determinado momento, os discípulos perguntam, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair chuva do céu, fogo do céu, para matar essas pessoas? E Jesus diz, eu não vim para isso. Embora eles merecessem, eu não vim para isso. Em determinado momento, vocês não acreditam que eu posso rogar ao Pai e Ele vai mandar anjos
com espadas, anjos guerreiros, para fazer justiça. Mas eu não vim para isso, este não é o tempo para isso. Pergunta, meu irmão, se Jesus não é lento para se irar, porque você não está no inferno ainda. Porque a fé, porque Ele quis te salvar de graça, você nunca mereceu, é de graça. E porque certos ímpios ainda também não estão no inferno. Porque o Senhor é lento para se irar. Ele não é como nós, explosivos, agimos pelo impulso, por raiva, por ódio, por emoções. Para terminar, o texto diz que ele é cheio de amor e se compadece na desgraça. Nós conseguimos ver feixes da luz de Cristo nesse texto, quando nós falamos que Jesus ou que Deus é cheio de amor. O povo deve se arrepender e buscar a este Deus que é cheio de amor. A mensagem não mudou, isso ainda serve para nós, irmãos. Ainda precisamos ir até Deus que é cheio de amor e misericórdia. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova seu amor em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Textos de o famoso João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Cristo, não há amor sem Cristo, né? A expressão de amor do Pai é Cristo. E esse amor e esse Cristo, ele aparece para nós e vem nos amando à medida em que nós obedecemos a esse texto, quando nós nos arrependemos, voltamos os nossos caminhos, rasgamos os nossos corações diante de Cristo e encontramos nele graça. Encontramos no Senhor graça. E Deus, que se compadece na desgraça, nos encontra, enfim. Porque nós somos mortos em delitos e pecados, ou seja, nós habitávamos na desgraça como filhos da ira. Mais amigos dos prazeres desse mundo do que amigos de Deus, mas Ele se compadeceu em nós. Ele teve compaixão de nós e nos chama: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Amém. Posso orar? Senhor, grato a Ti por esta palavra, Senhor. Grato a Ti por este público, Senhor. Grato a Ti por essa rica oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu também quero pedir, Deus, dai-nos um arrependimento genuíno e sincero. O arrependimento que nos faz olhar para Cristo. Arrependimento que nos faz voltar para Cristo. Que nos faz ser conduzidos pelo único caminho, que é Cristo. Senhor, nos ajuda, Senhor. Porque pelas nossas forças nós nunca conseguiremos ser fiéis a Ti, mas através de Cristo nós seremos. Tem piedade de nós. Se não for a Sua graça, o que será de nós? Tem piedade de nós, Senhor. Nos ensina a rasgar o nosso coração. Amém. Amém.